Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Papo com o Autor da Editora Manual e hoje o nosso convidado é o professor Alisson Teixeira. Ele que é bacharel em Arquivologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, docente em licenciatura em História e Língua Portuguesa, também pela Universidade Federal do Espírito Santo e o Centro Cidade Verde, o qual ele também é especialista em cultura e literatura, autor aqui do livro Perspectiva Histórica do Panafricanismo no Brasil, uma obra baseada no TCC que ele defendeu e se tornou livro em 2024. Alisson, seja bem-vindo. Obrigado, Afonso. É um prazer estar aqui. A Editora Manual tem sido a minha parceira aí durante esses últimos processos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Para começar do começo, como é que foi a sua infância? Teve algum momento ou influência que te despertou esse interesse para a história e para as questões raciais que estão contidas no livro? Obrigado pela pergunta. O meu objetivo aqui nessa nossa conversa é tentar desmistificar um pouco essa noção de que o centro acadêmico, o meio acadêmico, eles é para pessoas específicas, para pessoas especiais. Na verdade, sobre a minha infância, é uma infância comum, né? Não fujo do relato histórico do nosso país, ser um jovem periférico, estudante de escola pública, primeiro da família a ingressar na faculdade, inclusive talvez eu seja o único ainda da família nessa realidade. Então, assim, as questões raciais, a questão da história, eu não sei explicar. A história é uma questão meio natural dentro desse processo. Mas a questão racial, a desigualdade que a gente vive no nosso país, ela chegou para mim por meio dessa realidade que era a minha realidade de vida, né? Então, a partir do conhecimento de história, eu fui conhecendo a área das ciências humanas e dentro das ciências humanas esse despertar de interesse aí para as questões raciais. Maravilha. Então, foi um interesse espontâneo da sua parte. Você assistia às aulas e era aquilo que brilhava os seus olhos. Exatamente. Eu sou professor com muito orgulho, eu tenho muito orgulho de ser professor. Sabemos que essa área está um pouco sucateada por algumas políticas públicas e governos, mas assim, a primeira vez que eu vi um trabalho intelectual sendo executado, né, da minha família, geralmente era trabalho braçal. Quando eu vi o trabalho intelectual de uma professora na primeira infância, isso já me despertou interesse de querer ser professor também. Nossa, que legal. E nesse ambiente escolar seu, como é que era o Alisson na escola, no ensino médio? Olha, o Alisson, ele sempre foi um bom aluno de humanidades. Na verdade, o ensino fundamental 1 foi uma parte que eu me destacava bastante, inclusive eu sou até adiantado na escola, né? Eu tenho um ano à frente do que geralmente é o ano regular. E aí tem um fator que aí sim é peculiar na minha história, que a minha mãe, ela me separou um pouquinho daquela região, por condições de nível escolar estar um pouco abaixo no entendimento dela, por questões até mesmo de falta de vagas. Eu estudo numa escola pública também, porém numa região mais classe média da cidade de Vila Velha. Então, respondendo até a sua pergunta anterior, a desigualdade ela esteve presente na minha formação como estudante ainda de um aluno fundamental 2 e médio. Porque aí eu era de uma realidade diferente, tinha que conviver com pessoas que tinham um outro tipo de pensamento, e essa desigualdade ficava marcante também durante esse processo. E como é que era esse embate de ideias que eu posso dizer entre você e os outros alunos que tinham uma origem diferente da sua? Olha, o embate ele começa já no médio e é complexo, né? Porque você escuta o que as pessoas te falam, mas não concorda muito com o que elas te falam, porque você sabe que as realidades são diferentes. Eu vou dar um exemplo bem básico disso. Ah, que bandido tem, bom é aquele bandido que tem que ser morto, né? Mas eles consideram uma espécie de crime apenas, eles não consideram outras Sim. espécies de crimes. Eles não têm a realidade do que é uma periferia, por exemplo. Então, assim, eu ouvia várias coisas que eu não concordava, e que bom que eu me mantive firme nessas convicções, né? Passei por lá situações que você acha que são situações de coleguismo, e depois você amadurece e fala, poxa, não era tão legal o tipo de brincadeira e tudo mais. Mas é uma situação que passou também, mas deixa essa marca aí na minha formação. Fez parte da sua trajetória, né? Isso. Uma coisa em comum que eu tenho com você é que eu também era um ano adiantado na escola, né? Ah, Então, legal. eu sempre era o aluno mais novo da turma, etc. Muito E ao interessante. mesmo tempo eu acho que a gente cresceu então com a geração 93, né? Que a gente tem a mesma idade.
a gente amadureceu também. Eu enxergo dessa forma, que a gente amadureceu. A gente sempre andou junto de pessoas um ano mais velhas. Pode parecer pouco, mas no ambiente escolar isso já fazia uma certa diferença. Né, muito impactante, né? Quando você é adolescente, cada ano, cada mês é muito impactante ali para a convivência. Verdade. Maravilha. Então, estamos aqui com o Alisson do ensino médio. E em que momento dessa trajetória, da sua trajetória, você decidiu seguir pelo caminho da pesquisa e da docência? A docência, eu costumo dizer que ela esteve comigo, como eu falei, desde o primeiro momento. Porém, o ensino médio ele é desafiador, né, para qualquer tipo de aluno. Eu me afastei um pouquinho desses processos de querer um curso de história, por exemplo. Eu fui retomar esse sentimento no cursinho, até um cursinho popular que eu fiz, né, ele chamava PUPT, o O Programa PUPT, Universidade para Todos. conheço. E aí, esse afastamento que eu tive durante o ensino médio, muitas matérias que eu realmente não conseguia me adaptar, como química, física, matérias de exatas no geral, é, com o cursinho eu entendi a linguagem de uma forma diferente. Em 6 meses de cursinho eu consegui absorver muita coisa que eu não tinha absorvido na escola e também conheci muitas amizades que essas foram amizades muito positivas, né? Que naquela ânsia de todos passarem, ingressarem na universidade, um puxava o outro para cima e isso foi muito importante para minha formação. Por um objetivo em comum, né? É muito Isso. importante ter essas amizades. É, maravilha, então você passou pelo ensino médio, passou pelo curso preparatório, que foi o PUPT, ali você encontrou umas pessoas que tinham mais a ver com o seu propósito, eu imagino, né? Sim, Do que você exatamente. conversou. E como é que foi o processo de chegar, então, do Alisson na universidade? Isso. Até você ser o especialista em literatura e professor de história Isso, de com o hoje. cursinho, eu me senti muito incentivado pelas pessoas, até pelos professores do cursinho mesmo. E aí eu ingressei no curso de História na UFES, no vestibular 2010, para ingressar em 2011. E aí eu sempre vou atrelar o fato, Afonso, a essa realidade histórica do nosso país, né? Eu sou fruto dessa realidade histórica, eu sou fruto do programa de política pública que colocou mais pessoas como nós na universidade, Sim. né? Jovens, pretos, periféricos, de uma renda per capita um pouco mais baixa. Então, quando eu ingresso no curso da Universidade Federal do Espírito Santo, eu faço parte da segunda turma dos cotistas, né? Ingressei por essa política de cotas e com muito orgulho, sem nenhum problema em relação a isso. É, a entrada na universidade ela não é fácil e a permanência eu considero que seja ainda mais difícil. Então, hoje, olhando para aquele momento histórico, eu vejo que talvez o curso que eu ingressei na universidade não estava preparado para receber essa diversidade de alunos. O ensino superior brasileiro é já povoado por uma certa classe socioeconômica, uma certa população branca, por exemplo, classe média. Então, quando eles abrem as portas da universidade para novas pessoas, é um processo que foi dificultoso, né? Você acessou uma barreira e aí outras barreiras surgiram no meio desse caminho. Eu estive na Universidade Federal do Espírito Santo, né, no mesmo período que você. Não te conheci naquela época, né, É engraçado. mas eu estava lá também. É, o meu ingresso também foi por razões das políticas públicas da época. No meu caso, foi o programa Reúne, né, que abriu as universidades, principalmente para os cursos à noite, né? Eu fiz administração na UFES e era um curso que sempre existiu na universidade, porém sempre no período matutino, né? No período em que quem precisa trabalhar o dia todo não tinha acesso. A Sim. partir do momento dessa política do Reúne, surgiu ali o administração noturno, que foi quando eu ingressei. Mas tudo bem. Então, me conta mais, eu achei bastante interessante. Quero saber mais sobre o seu percurso aí, desse estudante de história até o professor que você é hoje. Legal, Afonso. O que você falou também é muito interessante, né? Essas políticas que a gente está comentando, elas abriram a universidade até para horários que não existiam, né? E um fator do horário era uma questão para mim também, porque eu ingressei no vespertino. Já existia o curso de História Noturno, mas eu ingressei pelo vespertino. E aí esse já foi um percalço, né? Eu morava muito distante da universidade. Por isso que eu falo que, apesar de ter algumas políticas da permanência do estudante na universidade, ela não supria talvez a demanda da época. Então eu tinha que me deslocar
45 quilômetros da minha casa onde eu morava para a universidade, num período da tarde, num período de muito calor, de um calor intenso. Então, assim, até mesmo na minha formação do médio, né? Esses percalços eles já me acompanhavam. Sempre morei em região periférica, indo, me deslocando para a cidade para poder estudar. E isso gera algumas consequências, né? Você fica no trânsito 2, 3 horas, você perde tempo de descanso, você perde a oportunidade de estudar, o ônibus se transforma o seu local de estudo, que é um ambiente barulhento, caótico, desconfortável. Então tinha tudo isso atrelado a essa situação. E também, apesar de eu ter conseguido ingressar na universidade, ter me dedicado no momento do cursinho, eu ainda não tinha uma base ideológica formada, né? Eu não tinha uma leitura de textos críticos que eram super necessários no curso de História. E além disso, a universidade ela parte do pressuposto que você já sabe. Sim. Talvez eu entrei com um pouco da ilusão das aulas de História, que eu apaixonava pela Grécia Antiga, Roma, outros assuntos, e aí lá na universidade não, eu percebi que eu ia ter que entender a crítica historiográfica, eu ia ter que fazer crítica a documentos históricos, saber que algumas verdades que eu tinha como verdades históricas, elas eram refutadas, escola dos análises, todas as gerações das escolas dos análises, escola social do Pierre Bourdieu, que é muito forte hoje. Então, assim, eu considero nesse momento que eu não estava pronto para o que a universidade estava me oferecendo e também não me deram as ferramentas para eu poder me agarrar nessas ferramentas e seguir em frente. Então, até para você, para o seu entendimento, eu acabei desistindo do curso de História em 2013. Por isso que dentro da minha formação me concluo primeiro no bacharel em Arqueologia. É interessante, mas eu tenho mais uma vivência parecida com a sua, né? Logo quando eu cheguei na UFES, teve um professor que passou um texto em inglês, né? É, eu não tinha esse escopo para fazer a leitura do artigo em inglês, né? Então nós, os alunos no geral, tivemos que nos reunir, arranjar uma forma de traduzir. Como você falou, né? Esperavam os alunos que já estivessem prontos lá, porém tínhamos algumas lacunas ali que precisaram ser supridas, realmente. Então, a manutenção no curso, eu considero que ela é tão difícil quanto Sim. o seu ingresso, né? Realmente. Não à toa temos uma porcentagem de evasão, né? Das universidades federais, principalmente. É, Maravilha. Mas me conta mais, na verdade, sobre esse processo. Então, você era um estudante de história, e caminhou para arquivologia. Como foi essa troca? Como foi esse curso? Conta mais pra gente sobre isso. Isso. Eu acho que eu consegui entender, quando eu saí, muito rápido a necessidade do estudo, né? Então, assim, eu tentei ingressar no mercado de trabalho e ficou claro que sem estudo o ingresso seria muito limitado a certas funções que eu não gostaria de fazer, por exemplo. Então eu volto para o curso de arqueologia com uma perspectiva. Analisando o cenário da época, eu percebi que o curso de arqueologia ele poderia me dar ferramentas para um concurso público, por exemplo. Era uma área que estava demandando bastante concurso público à época. Então eu volto para a universidade, lá agora eu sou melhor recebido, né? O curso era noturno também, então eu podia participar do mercado de trabalho durante o dia, e é um curso dinâmico, né? Eu saio de um ambiente crítico da história, muito crítico, e vou para um ambiente mais dinâmico. O curso de arqueologia tem as matérias de documentação, você vai aprendendo esse novo universo da documentação, mas também tem um pouco da administração, várias matérias do ramo administrativo, matérias da tecnologia, aprender sobre sistemas, aprender sobre questões eletrônicas, né? Muitos documentos hoje são eletrônicos, e dentro da arqueologia também tinha uma grande parte para estudos históricos. E aí, eu falo que eu pulei, que eu mudei de curso, mas ao mesmo tempo eu sempre mantive o pezinho na história. Fiz várias matérias optativas no curso de história, e aí já me senti um aluno mais maduro, né? Se no primeiro momento, no curso de história, eu não me senti maduro o suficiente para estar lá, né? Uma cabeça diferente, era muito novo, né? Ingressei, mais novo do que o comum. Quando eu vou para arqueologia e aí enfrento esses desafios na arqueologia de matérias de história, aí eu percebo que era hora de voltar a fazer o que eu sempre desejei, que era ter uma licenciatura, ser um docente e seguir nessa área. Maravilha. E nesse momento você concluiu, né, o curso, você é um bacharel em Exato. arquivologia e ingressou novamente
na licenciatura em História. Então você esteve na licenciatura de História da Universidade Federal do Espírito Santo por 2 vezes. Uhum. Você consegue me apontar diferenças entre o seu ingresso naquele primeiro momento e nesse segundo momento agora? Claro, sim. Na segunda passagem, eu já vejo um ambiente muito mais acolhedor, né? Quando eu cheguei pela segunda vez no curso de História, eu percebi que o núcleo do curso ele já estava mais diverso. A política das cotas, ela realmente trouxe essa diversidade. Não naquele primeiro momento, como a gente imaginou, como Sim. quem decretou a política imaginava, mas já 5, 6, 7 anos depois, eu já pude notar essa diferença. É um curso muito mais plural, com muito mais pessoas pretas, pessoas também de outros gêneros. É, muito facilitado os acessos, as pessoas esclareciam para você as dúvidas e criava essa rede de apoio, né? Eu não tive essa rede de apoio no início, agora na segunda passagem eu recebi essa rede de apoio, me senti acolhido e foi muito mais fácil lidar com o curso na segunda passagem. Perfeito. É, como eu também tive esse problema de adaptação, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, como eu comentei com você, eu não fiz a troca do meu curso, eu me mantive na administração, porém, passando por esse mesmo processo que você passou, né, porém dentro do curso. Então, fui fazendo o curso aos poucos, enfim, da metade do curso para frente que eu senti essa adaptação que você comenta, né? Ou seja, não é uma experiência única. Certamente muitos universitários passaram por esse processo, principalmente, não que ele não exista hoje, né? Mas Uhum. principalmente nesse contexto Imagino que histórico você de. trabalhava nesse processo, né, também. Sim, como eu falei, o curso era noturno, né? Então era Uhum. justamente para ter essa possibilidade de trabalhar durante o dia ou estagiar, né? E poder estar lá na universidade do período da noite. Isso é bastante relevante porque a universidade ela tem lá a sua área de pesquisa, né? Mas é uma área de pesquisa que também vai exigir muito do estudante, né? Exigir que ele abra mão do mercado de trabalho para ele fazer parte de uma iniciação científica, Sim, né? No meu caso, na minha realidade, naquele momento, era muito difícil explicar para minha mãe que eu ia ter que estender o meu período na universidade para meus responsáveis, né? sim. Para estudar, para depois ter aulas noturnas. Então, assim, era complexo esse cenário. Então, a nossa realidade exige isso, né? Que a gente vá para a universidade, tenha toda essa carga de um dia de trabalho, de Sim. trânsito, de cansaço, né? A gente não ficou lá na permanência universitária durante todo o dia e depois só teve uma aula, algumas aulas. Então, é um desafio, mas isso ajuda o que eu falei no início, né? Tira aquela mística de que o livre pensador, aquele que escreve, né, faz parte das pesquisas, já tem uma questão inata, né? Ele precisa também, sofre essas intempéries para poder produzir. É verdade. Na administração UFES, além da iniciação científica, também existia o EJCAD, né, que era a empresa júnior que os alunos ingressavam ali ali era uma consultoria, né? Então você fazia na prática aquilo que você estudava na sala de aula. Eu na época eu fiquei com muita vontade de ingressar também. Você me perguntou, né, sobre o horário de trabalho e tudo mais. Fiquei com vontade de ingressar na JCAD durante aqueles anos, porque eu via meus colegas fazendo a empresa júnior e falando muito bem, falando que tem um retorno, né? Vendo como é que funcionava uma consultoria empresarial na prática, mas é o que você comentou, né? Não existia essa possibilidade do não trabalhar, né? Uhum. Do É. não trabalhar e abrir mão disso para você ter essa experiência universitária. Então, realmente existia essa vontade que não foi possível, né, de suprir naquele momento. Perfeito. Então você volta mais maduro para sua licenciatura de História, passa os 4 anos de disciplina e chega até o seu TCC, né, para culminar na sua graduação. Trago aqui novamente o tema do livro do Alisson, Perspectivas sobre o Panafricanismo no Brasil. E o que te levou a escolher o panafricanismo como tema do seu TCC, perdão? E como é que foi transformar essa pesquisa no livro? É,
emendando também a pergunta, já ficou extensa, mas para quem nunca ouviu falar, como é que você resumiria o que é o panafricanismo? Obrigado, Afonso, pela pergunta mais uma vez. É muito interessante, né? Apesar de gostar de histórias, a gente acha que por gostar tá resolvido, né? As coisas serão naturalizadas. E nesse segundo retorno para o curso de história, uma coisa que é essencial para o nosso país, ela não tinha ainda sido colocada em prática, que é o ensino da história africana, né? Quando eu passei pela primeira vez, eu lembro de ouvir falar que às vezes era ofertada uma disciplina sobre África. Mas é isso, quando tivesse a disponibilidade, uma optativa. Não era obrigatório, Não era né? obrigatório. Na segunda passagem era uma disciplina obrigatória. E é uma disciplina, assim, mesmo sendo obrigatória, complexa, porque ela estuda desde o início dos hominídeos até termina ou culmina no pan-africanismo. E aí eu descobri esse termo no curso, né? Nesse curso de História da África, quando eu voltei para o primeiro período. E aquilo já ficou guardado na minha mente, assim. E eu tentei trabalhar esse tema com outros elementos que eu gostava de estudar na historiografia. Um exemplo disso é a luta pelos direitos civis americanos, né? A gente está falando ali de Malcolm X, Martin Luther King, Partido dos Panteras Negras. A década de 60 ela se revoltou, né? Ela se uniu para acabar com as leis de Jim Crow, as leis que implantavam a segregação nos Estados Unidos. Então, como você me pediu para explicar um pouquinho sobre esse termo, Sim. pan-africanismo, ele está dentro de um contexto ali pós-escravidão, né? A escravidão foi esse processo cruel que retirou 12 milhões de pessoas da África, trouxe para as Américas, mas nem todo mundo conseguiu chegar, né? Muitos milhões morreram nesse processo do translado. E aí, quando você abole a escravidão, principalmente falando agora de Estados Unidos, né, que foi um dos primeiros países, fica esse questionamento, né? O que a gente vai fazer com essa população? Em nenhum momento essa população era considerada parte da sociedade. Eles vinham para ser tratados como mão de obra. A mão de obra acabava, eles traziam mais. Então gerou-se esse debate: o que a gente vai fazer com essa população negra? E aí é interessante que os Estados Unidos, eles conseguem mandar de volta para a África. Eles criam lá o país chamado Libéria. Então a Libéria é um país que existe até hoje, é um país livre, né? Porque recebeu esses escravizados. Acharam algum espaço lá no continente africano para destinar essas populações. Porém, os negros que ficaram, eles tinham que se ressignificar, né? Ressignificar o sentido de ser negro na América, né? De ser um afro-americano. Como que a gente vai ressignificar isso? Então, o pan-africanismo está dentro desse conceito étnico, de se entender enquanto uma pessoa com raízes africanas. E esse é um movimento global. A gente vai ter na Europa o pan-germanismo, o pan-eslavismo. Então, é uma questão que está acontecendo ao redor do globo e aqui na América especificamente por conta disso tudo que eu já falei. Então, para deixar bem claro, o pan-africanismo é um sentimento coletivo das populações pretas ao redor do mundo, né? Elas sofreram essa diáspora, foram retiradas da sua matriz de origem e precisam agora representar essa matriz em outros espaços. E aí, dentro do movimento panafricanismo, é muito amplo, né? Você vai ter um panafricanismo religioso, cultural, histórico, você vai ter ondas desse panafricanismo durante 100 anos, você vai ter várias vertentes ali. Aí tem duas vertentes que são as principais, que é o que eu mais trabalho no livro, que é a vertente garveísta, desse personagem aqui, que é a capa do livro, né? O Marcus Garvey, e a vertente do Web du Bois, que é uma vertente mais integralista. O Garvey pensava em fazer o mesmo movimento da Libéria, pegar os negros, já que eles não são benquistos, já que eles vão sofrer desigualdades sociais, já que eles serão impostos a eles as leis de segregação, como foi feito nos Estados Unidos, vamos pegar essa galera e vamos devolver para a África. Foi uma África idealizada, né? Lá nós seremos bem recebidos, lá nós estaremos entre os nossos irmãos. Já o Web du Bois, ele pensava diferente, ele pensava que estamos aqui, temos que representar o nosso estar aqui. Estar aqui é ser panafricanista, é representar a África. Então você tem que ser integrado à sociedade, lutar por melhores direitos.
Nossa, muito, muito interessante. E um tema da história que possivelmente alguns historiadores não conhecem, né? Pois que Sim. você está me contando que até algum tempo atrás a disciplina de história na África era uma disciplina optativa, né? Ou seja, se a pessoa não tivesse a disponibilidade de estar naquela cadeira, ela não conhece talvez esse movimento. Inclusive, eu acredito, não tenho essa informação precisa, mas eu sou um dos pioneiros do tema na Universidade Federal do Espírito Santo. Inclusive, esse ano somente foi criado um grupo de estudos da diáspora africana, de estudos pan-africanistas. Então, inclusive, vai ter um simpósio no dia 28, se eu não estou enganado, na Universidade Federal do Espírito Santo, que vai ser o primeiro encontro de pessoas que escreveram sobre esse tema, para a gente poder trocar uma ideia. Então, a professora Leonor, que foi a minha orientadora, está fazendo esse grupo de estudos, mas conseguiu implantar ele agora, Sim. 2025. 28 agora de julho, você fala? Isso, Ah, exatamente. maravilha. É, Tá, eu consegui compreender, eu como leigo de história, né, administrador, consegui compreender o que que é o panafricanismo, mas me dê mais detalhes de como é que era esse movimento na rua, na prática. Eu entendi o conceito, muito interessante, mas e como é que você falou que ele culminou, inclusive, pela luta pelos direitos civis nos anos 1960, Estados Unidos, mas como é que o movimento ele era na rua, na prática? Legal, Afonso, obrigado pela pergunta. Então, o movimento, ele começa quando você segrega os negros nos Estados Unidos, principalmente, tá? É um movimento que ele é nacional. Só que ele vai ter uma maior ênfase nos países de colônia inglesa. Então, aqui o Marcus Garvey, ele representa a Jamaica, colônia inglesa, e Estados Unidos também. E aí, quando você começa a perceber que existem escolas para brancos, escolas para negros, ambientes para brancos, ambientes para negros, lugar do ônibus você tem que sentar, tudo isso demarcado, existe uma intelectualidade negra que começa a surgir. Eles falam, cara, a gente vai ter que proteger os nossos. Como que a gente vai fazer isso? Criando as nossas escolas, incentivando o nosso conhecimento. Então você vai ter aí, na segunda geração dessas primeiras pessoas que pensam, começa a organizar congressos para a gente debater o que, que a gente vai fazer. Então, na prática, isso acontecia nesses grandes congressos pan-africanistas que aconteciam ao redor do mundo e, num segundo ponto, um momento de valorização. Porque se eles se deixassem levar pelas leis que eram impostas, por tudo que eram dito, eles se sentiriam realmente desvalorizados. Né? Então eles começam a modificar a perspectiva, reescrever essa história. O negro afro-americano ele não nasceu para ser escravizado, ele não nasceu para ser mão de obra, ele tem a sua potencialidade. E aí o Marcus Garvey ele começa, eu cito ele mais uma vez, começa esse movimento de você ter orgulho de ser preto, de você se vestir com orgulho, de você entender, não tem como desassociar a religião, né? Então ele falava, a religião que a gente é contada, isso você vê muito isso no Malcolm X, né? Que a religião é uma religião de branco, você tem que criar uma religião ali para as pessoas pretas, ressignificar essa leitura da Bíblia, entender que Jesus era preto, e aí o movimento pan-africanista liderado por Garvey nesse sentido, ele está super atrelado ao Império da Etiópia na época, que era um país cristão na África que resistiu ao imperialismo europeu, inclusive. Então, existem várias questões religiosas que envolvem. Mas, assim, no dia a dia mesmo, que foi a sua pergunta, a gente tem ali um movimento curioso que é o renascimento, a renascença do Harlem, né? Então, por isso que eu falei que é cultural, que aí o negro americano, ele é muito mais expansivo nessa cultura do hip hop, o Sim. jazz, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né, lá nos Estados Unidos. Então, lá no Harlem, que é um bairro de Nova York, uma região de Nova York, você começa a gerar essas coletividades pretas, né, esses bairros negros, essa cultura negra, essa musicalidade preta, né? Então, tudo isso é influência do pan-africanismo, que tem essa esfera política de pessoas que pensaram, que vão pensar na libertação dos impérios africanos, das colônias da África no século XX, mas também vai ter essa questão pragmática, né, de você se autoafirmar como um preto, como uma pessoa bonita, como alguém que está no mesmo nível de um branco americano, por exemplo. Maravilha, deu para entender muito bem. É, Teve algum desafio ou alguma descoberta que foi marcante durante a sua jornada de pesquisa? Algo muito surpreendente, algo que você não esperava encontrar?
Sim, o título do livro, né, que você já falou muito bem pra gente, é a perspectiva histórica do pan-africanismo brasileiro no século XX. Brasileiro, sim. Então, e no século XX também, que é importante. Então, assim, quando eu conheci o Marcus Garvey, ele já se mostrou um personagem muito peculiar para mim, né? A gente fala de movimento negro americano, a gente vai associar Martin Luther King e Malcolm X. Mas quando eu conheci o Garvey, eu pensei, por que que esse Garvey não é estudado? Porque ele também, ele tá no mesmo nível ou acima, ele veio antes desses, né? E aí eu percebi que o Garvey, ele tem uma trajetória que é ligada ao Martin Luther King e ao Malcolm X. Ele inicia um processo, então ele tá aqui, se você perceber na capa do livro, ele tá com a roupa militar. Então ele Verdade. fez um movimento nos Estados Unidos meio que militarista, ele criou várias seções da UNIA, né, que era o que ele representava, por diversas regiões do país, né? Então, as pessoas participaram ativamente desse movimento. Quem era negro participou desse movimento, né? E uma dessas pessoas foi o pai de Martin Luther King, o pai do Malcolm X, eu acredito que foi ainda mais presente. Então, assim, eu acredito, Afonso, que na infância desses dois rapazes, que serão esses ícones, né, Malcolm X e Martin Luther King, eles devem ter a lembrança da década de 20, das passeatas do Garvey, daquilo que era ensinado para eles, esse sentimento, né? Então, eu acredito que esse sentimento ele já estava presente e vai culminar nas atitudes deles nos direitos civis. Então, essa foi uma das grandes descobertas. E o Marcus Garvey, ele é, assim, uma fonte inesgotável, né? É até importante falar um pouco dele, aproveitando o espaço, Com certeza. porque ele tem esse pensamento, ele é jamaicano, como eu falei. A Jamaica é uma ilha completamente desigual. Ela tem 2% de branco, no máximo, e 95% de negros retintos, né? Mas quem manda na política só pode ser branco, só pode ser deputado branco, só pode ter grandes empresas quem é branco, né? Por uma questão socioeconômica. E aí o Garvey, ele tem contato com leituras, ele tem uma imprensa do avô dele, uma questão assim, e ele começa a escrever enfrentando, né, essa realidade. E aí ele é exilado, e aí ele viaja pela América Central, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana. Ele percebe que não interessa aonde ele vá, a condição do negro afro-americano é a mesma. E aí ele percebe que é necessário ele ir até os Estados Unidos, que é o centro do mundo naquele momento, e realizar essas aventuras que eu estou falando. E aí, só para a gente fechar, tem dois pontos que me chamaram ainda mais atenção. Ele era tão radical no seu espírito, o desejo dele era pegar os negros, ele criou uma associação de navios, e a intenção dele era colocar os negros nesses navios, fazer uma campanha em massa mesmo de colocar as pessoas no navio e ir para a África. Ele idealizava muito a África, ele imaginava que ao chegar na África, ele ia ser super bem recebido com milhões de imigrantes, né, na perspectiva africana. Não tinha onde nem colocar esse povo, o que seria da mão de obra, não interessa isso no primeiro momento para o Garvey. Ele tinha essa ambição. E ele era tão extremista que ele consegue fazer acordos com o líder da Ku Klux Klan. Quem perseguia negros nos Estados Unidos, que matava, que é uma instituição que existe até hoje, é Sim. lamentável que ela exista, inclusive. Mas assim, ele era tão radical nas suas ideias que o que ele entendeu foi o seguinte: vocês não gostam dos negros aqui nos seus territórios. Eu quero tirar os negros daqui para levar para a África por uma questão ideológica. Então vamos fazer um acordo. A gente quer o mesmo objetivo por caminhos diferentes, mas a gente quer o mesmo objetivo. Então, assim, esse foi um dos pontos que mais me chamou a atenção. E sobre desafios, tem alguns desafios que eu posso trabalhar mais à frente nessa conversa. Bom, então, por essa surpreendente informação que você me traz, que ele fez um acordo com a Ku Klux Klan, eu devo imaginar que ele é uma figura controversa. Sim, para os historiadores, ele é bastante controverso. E além disso, quem pesquisar, fica o convite para as pessoas pesquisarem, o Garvey também está muito atrelado à questão religiosa, né? Ele é um pastor também, acima de tudo. Ele prega a Bíblia. Ele prega essa Bíblia mais enegrecida, digamos assim, né, para as pessoas pretas. Então, ele é extremamente controverso. Então, você vai ter leituras diferentes. Ao analisar, ao estudar a vida dele, eu percebo que foi essa questão, assim, essa empolgação, esse lugar lúdico que ele tinha de África que motivou ele a ser assim. Ele era realmente implacável.
e na religião ele vai estar associado ao movimento Rastafari, por exemplo, da Jamaica, né? Ele anunciou um profeta que surgiria no mundo na década de 30, e aí esse profeta é o imperador da Etiópia, que eu falei dessas relações, que é o imperador Rastafari. Ras é o título, né, de imperador, junto com Tafari, que era o nome, Tafari Manukin, que se transforma aí sim no imperador Haile Selassie. E o imperador Haile Selassie, para você ter uma ideia, ele foi um homem normal na Etiópia, mas na Jamaica ele era visto como um deus. E ele é um personagem extremamente importante porque ele recebe uma invasão italiana no período do seu governo, ele vai até a organização, na Liga das Nações, na época que vai se tornar a ONU, clamar para a ONU poder ajudar, que não era justo ele sofrer esse ataque italiano naquele contexto de imperialismo, muito próximo da Segunda Guerra, Afonso. Sim. E a ONU não faz nada, né? Não faz nada efetivo em relação a isso. E aí, isso é só um dos processos dos excessos que tiveram até surgir a Segunda Guerra Mundial. Então, Garvey está inserido nisso tudo, né? Em promover as pessoas uma profecia religiosa, apertar a mão de alguém da Ku Klux Klan. Ele foi preso nos Estados Unidos, então esse projeto que eu falei dos navios, ele não se concluiu, porque os Estados Unidos, o FBI americano enxergou ele como uma ameaça, porque ele manipulava milhões de massas africanas, aí ele sofreu um questionamento sobre o uso dos correios para anunciar essas ideias, então tinha também o medo de um comunismo ali surgindo, associaram ele a isso. Ele foi preso, e aí quando ele é preso nos Estados Unidos, fica 2 anos preso, ele faz um acordo para voltar para a Etiópia e deixar essa ideia meio que de lado, entendeu? Muito interessante, muito surpreendente. Então, vemos que a figura aqui da capa do livro não está aqui à toa, né? Não é qualquer pessoa. Movimentou milhões de pessoas no seu país de origem, nos Estados Unidos. Eu ainda vou perguntar um pouco mais, eu fiquei muito curioso em relação ao Ku Klux Klan, que é uma informação que eu não esperava receber, imagino que você entenda, né? Uhum. Qual foi o resultado, se houve uma resposta sobre isso, histórica, dessa junção de Garvey com a Ku Klux Klan? O que sucedeu disso exatamente? Isso, eu acredito, Afonso, que a gente pode dizer que esse processo foi interrompido, né? A gente tem Sim. uma foto histórica, né, de um aperto de mão, desse acordo sendo celebrado. Mas o que Garvey queria promover? Ele promovia as ideias para o povo preto. Então, se você quiser estudar Garvey só pela promoção das ideias que ele tinha para o povo preto, você consegue. Se você quiser estudar Garvey por promover ideias religiosas, você consegue estudar Garvey. Agora, esse Garvey que você está me perguntando, que é um Garvey mais articulador, você vai também enxergar ele indo para a África, conversando com países africanos, entregando lá, levando essa proposta de levar os imigrantes para lá, algumas pessoas faziam promessas para ele, não, a gente vai destinar tal região do nosso país para você fazer isso. Então, a atuação dele com a Ku Klux Klan, eu considero interrompida, mas eu considero que era mais para adquirir recursos, né? Ele pegava os recursos financeiros para comprar os seus barcos, ele tinha uma organização ali de navios, né? Então ele estava fazendo essa associação financeira mesmo, financiando esse projeto com a Ku Klux Klan, mas como eu falei, acabou sendo interrompido. Uma outra coisa muito interessante foi sobre essa companhia de navios, né? Essa companhia de barcos, tá? Ele tem esse ideal, né, de levar o povo para a África, e eu fiquei com esse questionamento, como foi a recepção dos países africanos em relação a essa ideia? Existe alguma resposta? Claro que o seu direcionamento, ele está aqui ao panafricanismo brasileiro, né? Mas você chegou a ter alguma informação sobre essa ligação? Sim, Afonso. Obrigado pela pergunta mais uma vez. Então, aí que tá. O Garvey, ele vai acabar sendo visto como um lunático para algumas pessoas. Por isso que, quando você me falou que ele é controverso mesmo. Sim. E para alguns contemporâneos, ele foi visto como um lunático. O próprio movimento que ele vai encabeçar, que é o movimento Rastafari, vai ser um movimento que muitas pessoas não vão levar a sério.
né? Até hoje, o que que é o rastafarianismo? Né? Vai ter como expoente Bob Marley, por exemplo. Né? São aqueles caras que fazem uso das ervas medicinais, que ficam isolados da sociedade, Assim, que estão sempre de bem com a vida. Então, o Garvey, ele foi colocado nesse ponto, né? E aí, em oposição a Garvey, acabou que eu nem falei tanto, que é o Web du Bois, ele já era a figura que era respeitada nesse momento. Né? O que o Web du Bois escreveu, ele escreveu Almas do Povo Preto, que é um livro sensacional, inclusive. Então, ele era visto como esse intelectual formado que tinha boas ideias. Mas as ideias do Garvey foram descartadas. Então, quando você me pergunta como é que foi na África, eu vejo muitas promessas vazias a ele, né? Ele sim. chegava com um projeto, não, tudo bem, a gente vai ver, a gente vai se falando. E nunca foi colocado em prática. E isso, agora já trazendo para o Brasil, Afonso, foi um inquietamento meu. Porque eu entendi que tentei buscar se essas ideias chegaram no Brasil. Né? É uma ideia muito própria ali das colônias inglesas. Eu queria saber se o Garvey chegou no Brasil ou indiretamente. Então, na intelectualidade, nas universidades, onde era debatido, não teve essa discussão. Porém, no Brasil, a gente articulou uma imprensa negra. E aí, num primeiro momento, eu já conhecia a posição de imprensa negra no Brasil. Mas eu queria saber se a imprensa negra circulou os ensinamentos de Garvey. Eu achava que não. E aí, lendo vários e vários centenas de editoriais dessa imprensa negra, são muitos jornais que faziam esse trabalho na década de 20, eu descobri que sim, o Garvey era falado, o Garvey foi abordado, o Garvey foi conhecido no Brasil, só que como um lunático. Essa ideia de o Brasil é um país muito enegrecido, né? Muito preto. Então, como é que você vai pegar milhões de pessoas e levar para o Brasil? Ele não foi levado a sério. Sim, por grandes autoridades. Mas as ideias de valorização do povo preto, de se autoafirmar, aí eu posso dizer que foi colocado em prática no Brasil em alguns lugares. É, na sua visão, assim, esse movimento, então ele não teve, né, tanta força no Brasil quanto teve em outros lugares? Sim. Inclusive, para tirar também essa pecha de lunático do Garvey, o libertador de Gana, né? Falando um pouquinho de África no século XX, basicamente. No final do XIX, a África foi partilhada, né? Os países europeus, com Sim. uma régua, dividiram lá, falaram: isso aqui é da França, isso aqui é da Inglaterra, isso aqui é da Bélgica e por aí vai. E aí, o século XX, os africanos precisavam se libertar disso. E o primeiro país que se liberta é o país que hoje a gente chama de Gana, né? Quem foi esse libertador foi Kwame Nkrumah. E aí ele fala que quem inspirou ele a ser essa pessoa engajada que vai lutar por uma independência e por uma liberdade é o Marcus Garvey. Né? Então, assim, de lunático, ele tinha muito pouco, ele só foi mal interpretado à sua época. E a própria escolha do país Gana, porque representa as origens lá de um reino africano antigo que se chamava Gana. E foi o primeiro país. E aí o pan-africanismo, já numa segunda e numa terceira onda, Afonso, eles vão lutar por essas independências. Então a gente vai ter várias independências que vão lutar, várias regiões da África que vão lutar por independência pelos princípios panafricanistas. Maravilha. Essa vai ser uma pergunta enviesada, dada a nossa capa do livro, né, que contém uma figura histórica, mas tem alguma figura histórica, te pergunto, do Brasil ou do mundo que te inspira especialmente? Sim, várias, né? Claro. Mas depois que eu conheci Garvey, eu confesso que ele ocupa hoje esse lugar principal. Mas aí, Afonso, foi uma grata surpresa ver que no Brasil o movimento pan-africanista ele foi acessado, né? Ele foi acessado por uma pessoa que, confesso, eu não conhecia até o último momento da minha formação, né? Que é o TCC. E essa pessoa é o Abdias do Nascimento. Né? Abdias do Nascimento ele recebe essas ideias do pan-africanismo, ele percebe que o Brasil estava um pouco atrasado no debate, tenta organizar alguns congressos pan-africanistas para trazer, Afonso, justamente isso, essa valorização, né, étnica do povo negro. Porque qual é a grande diferença do Brasil em relação aos Estados Unidos? Nos Estados Unidos é demarcado. Eles passaram 100 anos com leis de segregação. Então é muito definido lá quem é preto e quem é branco, por exemplo. Justamente quando as ideias estavam sendo difundidas, a gente tem o livro do Gilberto Freire Casagrande Senzala, que vai articular no Brasil a ideia de uma democracia racial. O Brasil vai ser o lugar de todos. O Brasil é o lugar
índio avermelhado, da pessoa mais amarelada, do branco descendente de europeu e do negro ex-escravizado. Então essa democracia racial, Afonso, ela disfarçou um racismo que existe até hoje, né? Nosso início da Sim. conversa demonstra um pouquinho desse racismo, né? Então, conhecendo o Abdias do Nascimento, ele foi um cara da época dele que ele enxergou, falou, opa, esse conceito de democracia racial não vai nos servir, vai fazer com que a gente vá para o final da fila, que a gente seja explorado, um racismo disfarçado, e começa várias iniciativas para fortalecer esse pensamento pan-africanista no Brasil. Talvez ele não tenha conseguido com o título do pan-africanismo. Ele vai para os Estados Unidos na época da ditadura militar, ele é exilado pela ditadura, ele tinha teatro aqui no Brasil, ele tinha várias formas de tentar articular, e aí no exílio da ditadura ele está onde? Ele está justamente na década de 60, no final da década de 60 nos Estados Unidos, ali com Martin Luther King, com Malcolm X, ele está vivendo aquele ambiente de luta por direitos humanos dos Estados Unidos, e aí quando ele volta ao Brasil, já no final da ditadura, do meio para o final da ditadura, ele cria o Movimento Negro Unificado, né? Então, em 1978. Então, tá vendo como o pan-africanismo, que surge aí desses conceitos que a gente está trabalhando, ele se direciona para vários caminhos diferentes, né? Ele vai desde a valorização do negro para Estados Unidos, para as independências na África, e eu associo também com o movimento negro unificado. Então, é um debate muito amplo, né? Então, assim, você perguntou de personalidades pretas, elas me movem de diversas formas. Eu valorizo o Marcus Garvey, e aí eu vou trazer uma luz aqui para o nosso ouvinte do Abdias do Nascimento para ser feita uma melhor pesquisa. E aí, rapidinho, o Web du Bois, que é o principal oponente aí das ideias do Garvey, ele cria a NAACP, perdão, que é uma instituição, se você for ver filmes de temática negra nos Estados Unidos, essa instituição ela existe desde 1912, muito antiga. Então, estudando esse procedimento, eu percebi que, na verdade, os Estados Unidos eles têm Hollywood para dar uma amplitude para os debates deles. No Brasil, tiveram debates tão interessantes quanto, mas a gente não tem essa difusão das nossas ideias, né? Entendi. Trazendo para a nossa atualidade, né? Você produziu um livro sobre o tema, já conversou que é um tema que você viu somente na sua graduação. Como é que é o panafricanismo, então, e as questões raciais que você aborda no livro? Como é que elas fazem parte do currículo das escolas brasileiras? Como é que você enxerga o espaço ou a falta dele, desse tema nas aulas de história? Muito boa pergunta, Afonso. Eu estou até pegando aqui no meu celular a lei exatamente, para a gente passar para o nosso ouvinte, Vamos que é lá. a Lei 10.639 de 2003. Né? Essa lei, que tem 22 anos, né, ainda é uma lei recente, ela determina, né, o ensino da história da África no Brasil. Por que o ensino da história da África é tão importante? Porque nós temos, talvez, a maioria da população de raiz africana, de matriz africana. E a gente não estudava essa história, só estudava pelo viés de que foram pessoas escravizadas e assim está o mundo agora. Então essa lei, ela é a lei que vai dar base futuramente para a política de cotas que a gente comentou, e que hoje eu sinto que ela está começando a pegar tração. Ainda está muito aquém do que ela serve, né, para a sociedade, mas ela está começando a pegar tração. Um exemplo disso é que quando eu voltei para a universidade, eu acredito agora que todos os cursos universitários de qualquer área, e seja público ou privado, tem que ter o curso de ERE, que é o estudo das relações étnico-raciais. Então isso já é um avanço devido à Lei 10.639. A gente tem nas escolas municipais, né, que eu já estou mais adaptado a elas, por exemplo, na prefeitura da qual faço parte, o selo antirracista, onde as escolas elas promovem atividades durante todo o ano para no final do ano ganhar o selo antirracista. É um debate, porque é a realidade dos nossos alunos. Assim, os nossos alunos, eles são pretos ou pardos, eles têm uma vivência ali nessas questões
sociais e raciais. A gente tenta trazer os elementos da cultura africana. Não é fácil, Afonso. Um embate, às vezes, com a família que nunca ouviu falar sobre isso. Sim. É cercado de preconceitos. De muitos não se considerarem pretos, né? Também, Negros. também. Então, assim, inúmeros preconceitos. A própria vestimenta africana, ela já remete a outras questões. Então, a gente traz o Congo para a escola, a gente traz instrumentos utilizados na África para a escola. Eu fiz um projeto muito legal esse ano de máscaras africanas. Então, os alunos confeccionaram as máscaras, entenderam a importância dessas máscaras. A gente expôs essa máscara na escola. Assim, quem passasse na rua podia ver. Então, assim, isso tudo é fruto do incentivo dessas políticas de ensino da história da África nas escolas brasileiras, que eu ainda acho que está muito aquém, mas que está no processo. Tá no processo, né? E nesse caminho muito importante do ERER, né, dos estudos étnicos raciais nas escolas, qual mensagem ou conselho que você deixa para quem quer pesquisar temas negros ou se engajar na luta antirracista hoje? Ah, muito legal. O primeiro conselho é adquirir aqui, ó, na editora Manual, o livro Perspectiva Histórica do Pan-Africanismo Brasileiro, acessar ele online, né? Tô brincando. Mas a editora oferece, para quem não puder ter a unidade física, o PDF gratuitamente, né? Justamente para fazer essa divulgação muito importante. Sim, sim. Mas, por favor. E além disso, é se cercar de literatura, né? A gente comentou em algum momento da nossa conversa, Afonso, que a nossa formação, ela teve uma leitura crítica dificultosa, né? E aí eu percebi que eu tive que aprender a ler mesmo, começar a ler, me Sim. interessar. Não tô falando também que você vai pegar um livro e rapidamente você vai conseguir ler. Se cerque de boas leituras, né? Pesquisa na internet, a gente tem internet aí variados artistas. Leia artistas pretos, veja a perspectiva que eles têm. Eu lembro que eu li um livro da Neuza Santos, que se chama Tornar-se Negro. Aquilo abriu a minha mente, não era um livro, era ela conversando comigo. As coisas que eu passei na minha vida, ela falando ali no livro, conversando comigo. Incrível. Então, assim, eu aconselho as pessoas a se cercarem disso. E eu fico feliz das prefeituras, dos setores da educação, eu vejo engajamento, né? Então, assim, dentro de uma sala de aula, às vezes o professor fala, não sei isso e tudo mais. Quem já adquiriu algum conhecimento, vou citar o nosso caso, por exemplo, não fugir do embate, né? Você vê alguma fala racista, você vê alguma expressão racista de um professor, que é comum estar nas escolas, você vai lá, chama atenção, explica, tenta ser didático, tenta mostrar esse outro lado, mas, assim, é uma jornada. Então, fica o convite de busca o que tiver prazer. Eu gosto muito de assistir filmes, os filmes me motivam a pensar sobre o tema também. Então, tenta alguma alternativa que vale muito a pena, é um campo que está precisando de mais luz. Maravilha. E para quem quiser acompanhar os próximos passos do professor Alisson Teixeira, já tem novos projetos em vista? Olha, o livro ele me dá vários caminhos, tá? Então, eu tô conversando com a editora Manual aí, com quais serão os próximos passos editoriais. Mas para quem quiser me achar nas redes sociais, o Instagram é @AlissonTeixeira. Eu tô projetando um processo aí no YouTube também de fazer alguns tipos de vídeo, tentar levar esses vídeos para as plataformas digitais, mas qualquer coisa também vou deixar o meu e-mail na descrição, precisar de alguma informação a respeito. A gente está de portas abertas, né? O e-mail da editora Manual também, para tirar dúvida, eu também posso atender lá se precisar. Deixo as portas abertas para outras conversas a respeito. E falando um pouco desse seu processo editorial, como foi para você transformar o seu TCC em livro? Como é que foi o processo com a editora nesse processo até chegar no livro acabado? Inclusive, uma hora você falou sobre o Garvey, eu tenho que elogiar essa capa que foi feita pela editora Manual, né? Uma capa muito bonita. Quem lê o livro vai ver que as cores têm um sentido, que o Garvey aqui no centro ele tem um sentido a respeito, e foi um processo, assim, maravilhoso. A editora Manual me abriu as portas, eu trouxe a ideia, eu trouxe a possibilidade do tema, eu já li outros arquivos na página da editora, e eu percebo como a editora está focada em assuntos que são muito atuais. Eu vejo assuntos práticos do dia a dia da docência. Então, mesmo eu
produzindo história nas minhas escritas, eu vou lá e leio um livro de metodologias ativas, porque eu também sou professor, né? Mas ao mesmo tempo, esse tipo de livro meu, ele possibilita que qualquer um possa ler, né? Como eu falei, talvez a pessoa não consiga no primeiro momento, mas esses trabalhos que até a editora está fazendo de conversar com os autores, tentar mastigar um pouco mais esse livro para ficar mais fácil de uma primeira percepção, já são ótimos movimentos. Então a editora aceitou a minha ideia, me acolheu, tive uma ótima relação com todo mundo da editora, e quando chegou o livro para mim, que eu vi essas cores, essa diagramação, tudo que foi feito no livro, eu fiquei muito orgulhoso e feliz. Puxando um pouco a sardinha para a editora, é importante citar que, como editora, eu entendo que eu tenho que realmente acolher o autor, né? Então, era um TCC que foi elaborado de acordo com as regras da sua universidade, e tem algumas editoras que falam assim, não, olha só, as regras da nossa editora são essas, Sim, verdade. transforme o seu TCC no nosso padrão e nós vamos publicar. Eu não vejo sentido nisso, né? Se eu sou uma editora, eu tenho que ajudar o autor, né? Então, nós temos esse diferencial, que é pegar o seu texto e transformar para as normas ABNT que nós utilizamos habitualmente. Como o professor Alisson Teixeira, ele é um docente em atividade, eu vou premiá-lo, né? Com esses 2 livros aqui da editora Manual, que ele já tem em PDF, mas que agora ele vai poder ler a qualquer momento. Um livro que fala sobre as tecnologias educacionais na sala de aula, e outro que fala sobre o desenvolvimento do aprendizado nas diversas disciplinas aí do ensino fundamental e do ensino médio. Muito obrigado, Afonso. Fico muito feliz. O livro, qualidade editora Manual. O livro tá lindo. Nossa, muito bom. Vai me fazer muita utilidade também. Não só um presente que eu vou deixar guardado, que eu vou ler e vou extrair o máximo aqui possível de conhecimento. Agradeço. Agora, peço para o professor Alisson deixar a sua mensagem final aí para quem está assistindo o nosso podcast até agora. Tenho certeza que foi bastante enriquecedor para todo mundo que acompanhou até esse momento. Abra as portas para você, professor Alisson. Primeiro, te agradecer, Afonso, um prazer te conhecer pessoalmente. A gente já trocou algumas ideias aí durante essa jornada e saber que a gente tem pontos em comum, né? Que a gente não tá sozinho, Sim. que a gente tá junto na luta que a gente quiser lutar por uma educação antirracista, por exemplo. E para você que acompanhou, fica aqui meu agradecimento, fica aqui meu convite para estudar mais sobre o tema, meu convite para acessar o que a editora Manual oferece, porque são muitos conhecimentos, mesmo em algum conhecimento você vai absorver lá bastante coisa, e a gente fica à disposição, né? A gente convida para assistir os outros vídeos também, os outros papos com os autores. E é isso. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, professor Alisson. Gente, sigam o Alisson nas redes sociais, que é... @AlissonX_. Vocês encontram o livro Perspectiva Histórica do Panafricanismo no Brasil em PDF gratuitamente no site da Editora Manual, que é www.editoramanual.com.br. E se caso você está pensando onde publicar o seu artigo científico, ou se você tem intenção de publicar seu TCC, tese ou dissertação, entre em contato conosco que nós faremos da sua obra o melhor livro possível, tá bom? Muito obrigado, até o próximo episódio.